Como estimar a semelhança genética entre dois indivíduos? Hoje a gente vai falar sobre coeficiente de parentesco e matriz de parentesco. Antes de iniciarmos a aula, gostaria de pedir que você curtisse o vídeo, compartilhasse, se inscrevesse no canal, caso ainda não seja inscrito, porque assim você fortalecerá o canal e ajudará que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e atinja mais pessoas. Hoje vamos falar sobre coeficiente e matriz de parentesco. O que seria o coeficiente de parentesco simbolizado pela letra R? Na aula anterior, vimos que o coeficiente de endogamia, a consanguinidade, era uma medida de um único indivíduo, medindo quanto de alelos idênticos por descendência um indivíduo possuía. Já o coeficiente de parentesco é uma medida que relaciona a semelhança genética entre dois indivíduos. Para entendermos melhor este parâmetro, vamos usar o mesmo exemplo real da aula anterior sobre consanguinidade. Neste exemplo, o touro Carvadi foi acasalado com a matriz Langri e gerou o touro Shumack. O touro Carvadi também foi acasalado com a matriz Macumba 2, gerando a matriz Cachopa. Qual seria o coeficiente de parentesco entre Shumack e Carvadi, entre pai e filho? Neste caso, como sabemos que o pai passa metade dos seus genes para o filho, o parentesco entre eles é de 50%. Da mesma forma que o parentesco entre Langri e Shumack também é 50%. Assim, o coeficiente de parentesco entre pais e filhos é de 50%. E se quisermos calcular o coeficiente de parentesco de um filho de Shumack com o Carvadi, seu avô? Carvadi passou 50% dos seus genes para Shumack e Shumack passou 50% dos seus genes para o seu filho. Assim, o coeficiente de parentesco entre o neto e o avô seria de 25%. Mas e se quisermos calcular o coeficiente de parentesco entre Shumack e Cachopa? Vamos então para a equação. Ela é mais simples do que parece. R é o símbolo do coeficiente de parentesco. X e Y quer dizer que a gente quer encontrar este coeficiente entre os animais X e o animal Y. Este símbolo de soma significa que a cada vez que encontrarmos um ancestral em comum entre os animais X e Y, precisaremos fazer essa conta. Como existe apenas um ancestral em comum, o touro Carvadi, entre Shumack e Cachopa, necessitaríamos fazer apenas uma vez essa conta. E por fim, N seria o número de passos entre o animal X e o ancestral em comum, e N' entre o outro animal, o animal Y, e o ancestral em comum. Então vamos para este exemplo real para encontrarmos o coeficiente de parentesco. Então vamos eliminar as sogras, porque por essa equação, sogra não é parente. Brincadeira, é só para facilitar a visualização mesmo. Bom, o coeficiente de parentesco entre Shumack e Cachopa, a gente já viu que só existe um ancestral em comum, então a gente só precisa fazer uma vez essa conta, e o número de passos entre Shumack e o ancestral em comum, que é Carvadi, é 1, e entre a matriz Cachopa e o ancestral em comum, que é o Carvadi, também é 1. Dessa forma, meio elevado a 1 mais 1 seria meio elevado a 2, meio elevado a 2 é igual a 1/4 ou 25%. Então o coeficiente de parentesco entre Shumack e Cachopa, sua irmã paterna, é de 25%. É importante lembrarmos que o coeficiente de parentesco não mede toda a semelhança genética, apenas aquela que há variação genética na população base. Assim, aqueles genes que já estão fixados na população base não entram na conta. Outro ponto importante de se lembrar é que o coeficiente de parentesco, assim como o coeficiente de endogamia, será maior se o ancestral em comum for endogâmico. Na aula anterior, verificamos que o coeficiente de endogamia do touro Oder, que era filho de Shumack com Cachopa, era de 12,5%. E agora verificamos que o coeficiente de parentesco entre Shumack e Cachopa é de 25%. Dessa forma, concluímos que o coeficiente de parentesco é igual a 2 vezes o coeficiente de endogamia,
que seria gerado pelo acasalamento dos dois animais analisados. Outro ponto que devemos citar é que o coeficiente de parentesco pode variar. Para entender o que isso quer dizer, vamos analisar um outro exemplo, agora com irmãos completos. Esse já não é um exemplo real, apenas uma simulação, onde o touro Schumacher é filho do Carved com a Langri e a matriz Cachopa também é filha do Carved com a matriz Langri. Assim, Schumacher e Cachopa seriam irmãos completos. E qual seria o coeficiente de parentesco entre Schumacher e Cachopa? Utilizando a equação, verificamos agora que não temos apenas um ancestral em comum, temos dois, o touro Carved, que é o pai de ambos, e a matriz Langri, que é a mãe de ambos. Dessa forma, necessitamos fazer a conta duas vezes. Então, para o touro Carved, a gente verifica que é 1 elevado a meio, que é entre o touro Schumacher a um passo para o Carved e entre a matriz Cachopa também há um passo para o touro Carved. Então, seria 1 mais 1 igual a 2, mais o que analisaremos sobre a matriz Langri, que também agora é um ancestral em comum dos dois indivíduos analisados, que é a mãe de Schumacher, que tem um passo até ela, e mãe também da matriz Cachopa, que também possui um passo até ela. Então também elevamos este meio a 2. Com isso, chegamos ao resultado que meio elevado a 2 é igual a 1 quarto, mais meio elevado a 2 igual a 1 quarto novamente, e o resultado do coeficiente de parentesco entre esses irmãos completos seria de meio ou 50%. Agora vamos analisar este mesmo cenário, só que colocando genótipos diferentes entre os pais, com alelos A e B para o touro e alelo C e D para a matriz, apenas para identificar a passagem desses alelos. Vamos supor que há 4 produtos deste acasalamento. O primeiro herdou o alelo A do pai e o alelo C da mãe. O segundo herdou o alelo A do pai e o alelo D da mãe. O terceiro herdou o alelo B do pai e o alelo C da mãe. E o quarto herdou o alelo B do pai e o alelo D da mãe. Como a gente viu, o coeficiente de parentesco médio entre irmãos completos é de 50%. Mas qual seria o coeficiente de parentesco neste exemplo, analisando apenas um locus entre o animal A e os outros animais? Verificamos que entre o animal A e o animal B há apenas um dos dois alelos que é em comum. Então, realmente, o coeficiente de parentesco seria de 50%. Entre o animal 1 e o animal 2, há apenas o alelo C em comum. Então, também o coeficiente de parentesco seria de 50%. Já entre o animal 1 e o animal 4, não há nenhum alelo em comum, por conta da segregação mendeliana. E assim, não há nenhuma semelhança no locus analisado, e o coeficiente de parentesco, analisando apenas este locus, seria 0. E aí fica a pergunta, como a gente vai saber o coeficiente de parentesco real entre esses indivíduos? No cálculo tradicional, não há como a gente saber isso, apenas com as ferramentas genômicas que existem atualmente. E para que calculamos o coeficiente de parentesco? Eles são extremamente úteis para a utilização em avaliações genéticas. Vamos supor que temos um indivíduo A com muitas informações no banco de dados sobre as suas progênies, com muitas mensurações, e com isso ele possui uma avaliação genética muito consistente. Vamos supor também que temos o indivíduo B, que não temos quase nenhuma informação fenotípica sobre sua produção ou sobre o seu desempenho, mas que sabemos pelo coeficiente de parentesco que o indivíduo B é muito semelhante ao indivíduo A. Pelos modelos genéticos, é possível utilizar boa parte das informações do indivíduo A para a avaliação genética do indivíduo B, já que eles são semelhantes geneticamente. Para isso, as avaliações genéticas utilizam a chamada matriz de parentesco. E essa matriz de parentesco liga todos os animais do programa em uma única tabela, em uma única matriz, onde verifica a semelhança genética entre cada indivíduo analisado. Se montarmos uma matriz de parentesco desta população de 10 animais, ela seria dessa forma. No encontro entre linha e coluna, seria o coeficiente de parentesco entre os animais. Por exemplo, o coeficiente de parentesco entre o animal 1 e o animal 2 seria de 50%.
porque o animal 1 é pai do animal 2. E na diagonal seria o resultado de 1 mais o coeficiente de endogamia do animal analisado, que é igual, por exemplo, a 1,25 no animal 4, porque o animal 4 é um animal endogâmico, que é filho e neto da mesma matriz. É importante salientarmos que a falta de informações ou a inclusão de informações imprecisas resultaria numa diminuição do coeficiente de endogamia e no coeficiente de parentesco, resultando em uma avaliação de menor acurácia. Este é um exemplo teórico apenas com 10 animais, mas vamos para um exemplo real de uma matriz de parentesco genômica. A gente vê que ela é muito mais complexa e é por isso que é necessário computadores muito potentes para rodar as avaliações genéticas atualmente. Para finalizar, lembramos que o coeficiente de parentesco e a matriz de parentesco são importantes para monitorar a variabilidade genética do rebanho, para planejar acasalamentos e para construir avaliações genéticas robustas. E assim chegamos ao fim de mais uma videoaula sobre melhoramento genético animal. Um abraço!